Beleza, então vamos lá, iniciando aqui nossa aula de hoje, a nossa terceira semana de março, com a aula, professor Edson. Então vamos lá, vamos falar de simetria, certo? Então, como eu falei para vocês, a gente vai fazer as mesmas coisas que nós estávamos fazendo anteriormente, no arco de círculo trigonométrico, só que agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar como se fosse um ponto espelho, né? De um para o outro, que é o que a gente chama de simetria. A gente pode ter uma simetria na vertical e uma simetria na horizontal. Não é problema nenhum, não, certo? Então, numa circunferência trigonométrica, vamos estudar três tipos de simetria. Em relação ao eixo vertical, em relação ao eixo horizontal e em relação ao centro, né? Para o estudo de cada uma delas, tomaremos o arco, né, de medida A, em radiano, no caso, o primeiro quadrante, correspondente ao número real. Sendo que esse valor A aí, né, o valor real A, vai ficar no intervalo entre 0 e π sobre 2, né? Aqui, ó, daqui para cá. Π sobre 2 é aqui. Lembra que eu falei para vocês? Π sobre 2? Então, vamos lá. Então, seja P a imagem desse número real, que eu não sei quem é, mas a imagem dele vai estar aqui, certo? Então, a simetria em relação ao eixo vertical, né? Você vai pegar esse ponto simétrico aqui, ó. Então, vai ser o quê? O espelho do outro lado, é o valor correspondente. Né? Em relação ao eixo vertical, é o ponto P', né? É a imagem, né, do número real. Então, vai ser o quê? Π menos A. Né? Vai ser esse número π, porque π está lá no segundo quadrante, né? Então, π sobre A. Visto que o ângulo centrais, né, assinalado da figura, são congruentes. Observe que ele formou o quê? Uma espécie de triângulo, né? Um triângulo. Um triângulo o quê? Do tipo isósceles, né? Esses dois lados aqui são iguais, né? E a base aqui é diferente. Mas são o dobro. Então, esses ângulos aqui são o quê? Congruentes. São iguais. Ok? Aí ele fez aqui, botou aqui uma observação, né? Por que os triângulos, né? Esse triângulo aqui, ó. P, Q, né? PQ0, né? Ou PQO, como vocês querem chamar, esse triângulo aqui, ó. Da figura ao lado são congruentes, ou seja, esses triângulos aqui são semelhantes, né? Observe bem aqui, ó. Tá bom? Por isso que esses ângulos aqui também são congruentes, são triângulos semelhantes, então os ângulos aqui também vão ser semelhantes, né? Então eles formam o quê? São triângulos retângulos, né, que têm lados comuns, né? As hipotenusas. As hipotenusas são esses aqui, ó. Esses dois lados aqui são iguais. Ó. Esses dois lados aqui correspondem ao quê? Ao nosso raio, né? Se vocês lembrarem, esses caras aqui correspondem a quem? Ao raio da circunferência. Então, são iguais, tá bom? Lembre bem disso aí. Então, vamos aqui para um exemplo, né? Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Que é mais ou menos isso que é para ser feito, mas ainda continua marcando aquela história que nós estávamos falando da localização, né? Então, aqui eu tenho os pontos P e P', né? Imagem, né? Dos números reais. Π sobre 4. Então, você vai pegar o quê? Ó? Esse π sobre 4, aí você vai diminuir por π, né? Você vai pegar aqui, ó, π menos π sobre 4, que foi o número, a imagem P que você pegou lá. Então, você vai ter o quê? A imagem dele, que é o 3π dividido por 4, respectivamente. Então, eu boto esse cara aqui. Quem vai ser a imagem dele lá no outro? Aí você só faz subtrair por π, ó, que é o próximo quadrante aqui. Ó. Então, π menos o π sobre 4 vai dar aqui a imagem dele aqui. Pronto, aí você tem assim, a imagem dele do arco. Tá bom? Então, o mesmo ocorre com o Q e o Q', né? Se você pegar aqui, ó, né, zero. Então, π menos zero, quem é? É π. Então, a imagem de Q aqui, o zero, o Q' aqui é o π. Não tem erro, gente. É só você lembrar bem dessa parte aí. É uma regrinhazinha simples, né? Que se for cobrado para vocês, é só pegar e fazer a subtração do quadrante lá equivalente. Então, quadrante menos o ponto, aí você tem aí a da imagem. Agora vamos pegar a simetria em relação ao eixo horizontal.
Vou pegar o mesmo caso, de novo, do primeiro quadrante, só que agora vamos pegar o quê? A imagem dele lá no quarto quadrante. Lembrando que no quarto quadrante, quem é? É 2π, né? O quarto quadrante é 2π. Não esqueçam disso, não. Então, você vai ter o que aqui? Então, levando em conta a congruência entre os ângulos centrais assinalados na figura, né? Novamente aqui, ó, esses ângulos centrais aqui, ó, são congruentes. Formou novamente aquela história dos triângulos. Do mesmo jeitinho, não tem erro. Então, a imagem desse número real A vai ser 2π, né, que é o quadrante aqui dele, menos o número real lá de A. Então, vai ser a mesma coisinha. Então, vamos fazer aqui o exemplo. Mesmo jeitinho, fazer o mesmo exemplo. Então, em relação ao eixo horizontal, são simetria os pontos P e P'. Note que a congruência entre os ângulos assinalados, né, os pontos P e P' são imagem dos números reais. Então, π sobre 3, né? Os números reais, π sobre 3. Então, você vai pegar aqui, ó, 2π menos π sobre 3. Então, quem é a imagem dele lá? 5π sobre 3. Ó. Desse aqui, ó, que é o π sobre 3. Quem é a imagem dele? 5π sobre 3. É a mesma técnica, não tem diferença nenhuma. Simetria pelo ângulo central. Eu acho que teve até um aluno, acho que foi, deixa eu ver quem foi que estava fazendo desse jeito. Tinha uma pessoa fazendo essa. Aí eu falei assim: dá para fazer a localização, mas não era o que a gente queria ainda mais fácil ainda, né? Tinha uma pessoa que estava fazendo essa parte de simetria que não tinha necessidade. Porque a simetria é para quem fosse fazer trabalhar essa parte aqui do ângulo imagem, né? Do ponto imagem. O ponto imagem de π sobre 6. Né? Aí tá aqui, ó, π sobre 7. Quando dois pontos são diametralmente opostos, né, como P e P' da figura, é possível afirmar que o número real com a imagem em P é A. Em P' é A mais π, né? Ou seja, antes era a diferença, agora você vai o quê? Acrescentar, né? Pois os ângulos assinalados da figura são congruentes. Então, nesse caso aqui, por exemplo, os pontos correspondentes aos números reais, π sobre 6 e 7π sobre 6, são simétricos em relação ao centro da circunferência. Então, note que 7π sobre 6 menos π sobre 6 dá 6π sobre 6, que é o π, né? Que vai ser exatamente aqui, ó, esse ponto aqui, ó. O ponto da circunferência dele aqui. Então, isso é para você fazer a localização, do mesmo jeitinho. Já teve uma pessoa que estava fazendo isso aqui, mas não precisava. Certo? Não precisa localizar a imagem, só quando é pedido mesmo, no problema. Aí, o que é que a gente vai fazer hoje? Disse para vocês que hoje era bem pequenininho, né? Então, marque na circunferência trigonométrica os pontos correspondentes aos números π sobre 3 e 2π sobre 3. E cite a simetria se houver. Se esses caras são simétricos, você vai dizer sim ou não, né? Esses dois aqui. Aí, como é que você faz isso? Você faz a localização dele, né? Você faz a localização certinho. Aí você vai fazer o teste de verificação, né? Verificar se eles são simétricos. Como é que a gente faz essa verificação? Voltando no ciclo trigonométrico, verificando se um vai ser imagem do outro. Como é que eu testo essa imagem? Aí, igual que nós fizemos lá naquela hora lá. Então, quando você fizer aqui, por exemplo, fazendo aqui o π, né? Você pega aqui, ó, π, um exemplo. Ele é no horizontal, né? Você pega o π, né, que é do segundo quadrante lá, ó, π, subtrai menos π sobre 3, que é o valor aqui do primeiro quadrante, a gente está usando como o P. Se ele der o mesmo resultado lá, então, do valor lá, então ele é simétrico. Então você pega aqui, ó, faz o MMC aqui, ó, como fosse aqui tivesse o número 1. O MMC de 3 e 1. 3. 3 por 1. 3. Vezes π. 3π. 3π. Menos 3 por 3, 1, vezes π, π.
3π menos π. 2π sobre 3. Pronto. Verifiquei, né? Verifiquei se ele é. E ele confirmou. Então, ele é o quê? Simetria. Em relação a que tipo de eixo? Vertical, né? Na hora, até quando você faz aqui a localização, você já vai saber que é vertical. Pela localização, você já sabe que é vertical. Se fosse daqui para cá, né? Aí você teria um outro tipo, que é o horizontal. Então, tudo depende. Da hora que você fizer a localização, você vai ter uma noção se ele é ou se não é. A mesma coisa com a 22. Considere o número real 11π dividido por 10, que é um daqueles arcos que eu falei para vocês que às vezes não encontra naquele padrão, né? Então, é diferente. Então, em que quadrante se encontra a imagem P desse número? Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai primeiro localizar onde é que fica o 11π dividido por 10, né? Aí você pegou aqui, ó, 11π dividido por 10, né? Então, se você pegar aqui, ó, vamos saber onde é que fica a imagem desse cara, né? Então, onde é que fica aqui o 11π sobre 10? 11π sobre 10 vai ficar mais ou menos aonde? Ele fica 1, vamos fazer aqui a conta. É o número real, viu, gente? É o número real. 11π. Onze vezes 3,14. 34. Dividido por 10. Dá 3,45. Então, ele fica mais ou menos aonde? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele até colocou ele aqui já, ó. Pronto. Aqui é onde ele fica. O terceiro quadrante. Então, o que é que você vai fazer agora aqui? Se ele está aqui, eu tenho que saber onde é que ele vai, onde é que eu vou estar colocando a imagem dele, né? Então, ele é pelo ângulo central, né? Então, você vai pegar o quê? O quadrante correspondente a ele, né? Então, qual é o quadrante correspondente a ele? Onde é que ficaria a imagem dele aqui? Você pega aqui, ó, simetria, ponto S. Então, vai dar o quê? Você somou aí mais π sobre 10, né? 10π mais π sobre 10, que vai ser aqui a imagem dele, mais ou menos aqui. A 10ª parte do 3,14. Então, vai dar mais ou menos... Essa aqui a gente já sabia, essa aqui eu já sabia, essa aqui a gente já fez. Aqui ele só queria saber onde é que ficava. Mas aqui eu já fiz mais rápido, né? Ele aqui fez uma confusão danada, nem precisava fazer isso aqui tudo, não. Era só fazer o jeito que eu coloquei, você fazer a localização dos valores, né? Aqui, o jeito que eu faço é muito mais fácil. Aqui é 1,57. 1,57. Esse jeito dele é mais trabalhoso e é muito. Aqui é 3,14. 3,14. Aqui é o 4,71. Quando eu fizer lá a substituição dos valores, né? Multiplica 11 vezes 3,14, e aqui 6,28. Ele inicia com 0 e termina com 6,28 no mesmo ponto. Então, eu já localizei que ele fica aqui acima do 3,14, que deu 3 e quanto? Quando a gente fez a conta aí, deu 3 e... Eu vou nem fazer desse jeito dele aí, não. O jeito dele é muito complicado. Deu 3,45. Quando eu fizer isso aqui, ó, isso aqui dá 3,45. 3,45. Muito mais fácil do jeito que eu faço. Eu já localizei ele. Viu, gente? É mais rápido do meu jeito. Esse jeito dele aqui dá trabalho mais. Então, eu encontrei aqui o ponto P, que fica no terceiro quadrante. Aqui é o terceiro quadrante.
Pronto. Então, a gente já localizou o ponto P. Aí ele coloca aqui, os pontos simétricos de P em relação ao eixo horizontal e ao eixo vertical e ao centro da circunferência trigonométricas são respectivamente. Aí agora sim que a gente vai usar aquela estratégiazinha do subtrair e do somar em relação ao quadrante, não é isso? Então, obtenha os números reais associados. Mesmo jeito, né? Então, para o eixo simétrico em relação ao eixo horizontal, né? Ponto, em relação ao eixo horizontal. Então, o horizontal é o quê? É π, né? Π. Por que π? Como ele está no terceiro quadrante, né, que vai ser o ponto Q, aí a gente vai subtrair pela a parte dele, né? Que é a parte da diferença. Que é para dar exatamente aqui a imagem dele, né? Essa imagem Q, né? Daqui, ó, daqui para cá. Então, você vai pegar aqui π menos π sobre 10, que é a décima parte. Vai dar o quê? 9π dividido por 10, que é esse pedacinho aqui. O quê? Isso aqui é em relação ao eixo horizontal. Aí, o que ele coloca aqui do ângulo central, né? Ah, o ângulo central é a décima parte, né? Como ele falou aqui, né? É o S. É o ângulo central dele aqui. É esse S aqui. É a décima parte. É o ponto de referência dele. É a décima parte. E o R, que é pelo centro, né? Centro, ao centro da circunferência trigonométrica, respectivamente, que é o S. O ponto S é o centro. E o R, vamos pegar pelo 2π, pelo quarto quadrante. Então, 2π menos pela décima parte, 19π sobre 10. É o meu R aqui. Beleza? Só fazer a conta. 19π vezes 3... Não, 19 vezes 3,14 dividido por 10. E você vai ter aqui a localização dele aqui. Então, hoje, o que nós vamos fazer hoje? Novamente, a mesma coisa que nós fizemos na semana passada. Certo? A mesma coisinha. Que é a gente localizar, usando a mesma regrazinha, no ciclo métrico. Ok? Deixa eu desligar bem aqui para a gente conversar.